Olá pessoal, sou a professora Juliane Gazzi e hoje estaremos conversando sobre o pós-modernismo, se preparando aí para o Enem 2023. Então essa é a nossa sequência, de aulas aí sobre período literário. Nós falamos sobre o pré-modernismo, o modernismo e as suas fases e agora fechando com o pós-modernismo. Então vamos entender como foi esse período, o que caracterizou, quais autores foram destacados, ok? Então vamos lá. Só arrumando a câmera para vocês. Ok. Então o pós-modernismo, também chamado de pós-modernidade, pode ser definido a partir das mudanças sociais, culturais, artísticas, filosóficas, científicas e estéticas que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Então, foi um período que mudou não só na literatura, mas toda uma revolução aí nas artes, na sociedade, questões filosóficas também, científicas, mudou muito aí o rumo da ciência, devido, após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, as mudanças socioculturais foram também responsáveis por marcantes transformações nas relações travadas entre as crescentes práticas capitalistas, a arte e a cultura. Então, a gente, quando fala em pós-modernidade, não pode remeter apenas à literatura, mas sim uma série de mudanças que aconteceram em todo o mundo, em toda a sociedade, em vários âmbitos: social, artístico, estético, filosófico. Então, não só a literatura, mas uma grande e ampla variedade de áreas, ok? Quando que começou a pós-modernidade? Por conta das transformações ligadas à cultura e às relações capitalistas, o movimento pós-modernista também pode também ser chamado de pós-industrial ou de movimento financeiro, pois é a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, a gente marca o começo da pós-modernidade com o fim da Segunda Guerra Mundial. Que as inovações tecnológicas, os investimentos financeiros e a indústria de massa desenvolveram-se e marcaram intensas e profundas transformações na sociedade e na maneira pela qual os indivíduos passaram a encarar o consumo. Então, como eu já havia falado, não só na literatura, mas olha a série de mudanças que foram acontecendo nesse período no mundo, né? Então, revoluções tecnológicas, teve um boom muito grande, a cientificidade também teve bastante melhorias, atribuiu novos conhecimentos à sua área, transformações capitalistas, industriais. A sociedade passava então por essa série de barreiras e transformações devido à Segunda Guerra Mundial, ok? Então, continuando, os limites temporais da pós-modernidade ainda não estão claramente definidos. Então, não existe ali uma data específica que mostra, a partir daqui que começou. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, já podemos dizer que deu esse início a esse novo movimento. Alguns pensadores filosóficos e cientistas afirmaram que a pós-modernidade ainda não acabou, está em fase de desenvolvimento. No campo do marxismo, por exemplo, Friedrich Jameson afirma que a pós-modernidade corresponde à terceira etapa do capitalismo. Então, olha como esse período tem uma dimensão mais abrangente, mais social e mais política. Okay? Muito mais até que os de antigamente, que os períodos anteriores. Então, quais são as características da pós-modernidade? No contexto da pós-Segunda Guerra e diante de tantas
de tantas informações ligadas ou não a esse acontecimento, algumas características permitem identificar o pós-modernismo. Então, dentre elas, prestem atenção, pessoal. Se puderem pausar o vídeo, copiar aí no caderninho, são bastante importantes essas características para vocês saberem diferenciar depois e se aparecer na prova do Enem, vestibular, você já tem em mente. Então, ó, a ausência de regras e valores muito rígidos, isso a gente já havia visto essa transformação, tanto no pré como no modernismo. O individualismo se ressalta ainda mais na pós-modernidade. Pluralidade, diversidade, combinações de tendências, gostos e estilos. Também a gente já viu uma transição desses valores, né, começando aí na pré-modernidade. Produção em série de cultura voltada para o consumo rápido. Isso também se intensificou mais na pós-modernidade. Liberdade de expressão e pensamento. Isso aí algo também bastante característico da pós-modernidade, já que na pré e na modernidade era algo ainda pouco complicado. Mistura entre realidade e imaginação. A gente viu um pouco disso na literatura da Clarice Lispector, com o fluxo de consciência também, na escultura, que vão ser feitas esculturas mostrando os sonhos em formas geométricas. Então essas diferenças, né, que as esculturas antigamente, no romantismo, no simbolismo, já eram todas voltadas para os valores gregos, uma representação bela do corpo, enquanto que aqui já vai tomar um outro caminho. O hiperrealismo, então, né? A disponibilização de grandes quantidades de informações e incertezas e vazios existenciais, também bastante característico da pós-modernidade. Isso se ressalta muito nas obras dos autores dessa época. O homem pós-moderno e o hiperrealismo. Então, o homem do pós-guerra está inserido em uma realidade repleta de imagens, signos e símbolos que são em geral mais valorizados do que os objetos em si. Tal valorização leva ao hiperrealismo, que pode ser entendido como sendo a pretensão de transpor as realidades objetivas para o universo da construção das imagens. Então, olha só, né? O hiperrealismo aí é algo bastante forte. É uma condição ilusória e não necessariamente real, responsável por iniciar uma situação de choque, conflito e confronto entre a imaginação e a realidade concreta. Então ele vai além do realismo, porque ele não retrata fielmente, mas ele retrata de uma forma que choca, uma forma que mostra um conflito, né, entre a imaginação e a realidade. Isso é bem legal. O filósofo polonês Zygmunt Bauman, ao analisar a pós-modernidade, afirma que tudo é fluido, tudo é líquido. Não há, portanto, nada de concreto quando se analisa a pós-modernidade, seus acontecimentos e relações interpessoais. Então, quando o Bauman diz sobre a pós-modernidade tudo ser fluido e líquido, é porque, por exemplo, a estética, a padrão, né, da literatura, de seguir por uma estética mais formal, mais rígida, agora é fluida, agora vai se dissolvendo, já não segue mais essa padronização. Agora esses valores vão mudando, vão se adequando, então isso aí vai dissolvendo. Por isso dessa fluidez, dessa liquidez. Então o que antes era rígido vai se tornando mais maleável, mais frágil, e as relações mesmo interpessoais demonstram muito isso, que antes tinha toda uma formalidade no tratamento com as pessoas. Na sociedade de 1800, por exemplo, as pessoas tinham toda uma gala, toda
uma gentileza, né, para conversar com a outra, um floreio na linguagem, enquanto que agora isso vai se dissolvendo, vai se adequando, vai se tornando mais coloquial muitas vezes. Então, é essa liquidez, essa fluidez desse período. A arte pós-moderna, de maneira geral, produzida após o final da Segunda Guerra Mundial, é marcada pelo ecletismo e pela mistura de cores e tendências, deixa eu só mudar aqui, e formas artísticas. Tanto o ecletismo quanto falta de regras rígidas e muito bem definidas transformaram a arte pós-moderna no que os especialistas chamam de anti-arte. Os parâmetros e regras não estão muito bem definidos e delimitados. Os artistas, de maneira geral, podem experimentar ser livres e ousados. Então, olha só, já não se prendem mais a regras, a estéticas. Tais características marcam tanto as artes plásticas quanto a arquitetura, literatura e a pintura. E também a arte pós-moderna como um todo apresenta características como a ironia, a crítica a valores sociais, crítica ao sistema político e às figuras públicas, metalinguagem, humor, foco no cotidiano e em situações e grupos marginalizados ou esquecidos. Então, essas são algumas outras características que a gente pode perceber na literatura da pós-modernidade. A ironia acontece frequentemente em alguns textos, em algumas obras que retratam a sociedade de forma nua e crua, para criticar mesmo, para mostrar, né, que essa realidade nem sempre é bonita, nem sempre é boa. Mas ironiza, traz de uma forma assim que tenta subverter a linguagem para a gente pensar mesmo, por que acontece isso? Por que as pessoas, as classes sociais são retratadas assim? Então, às vezes, a ironia é para não deixar tão pesado, né? Para não falar de uma forma tão assim crua, às vezes, né? Dependendo do intuito do autor. E, no entanto, as obras de arte produzidas na pós-modernidade não seguem todas o mesmo estilo, enquanto algumas tratam de críticas e reflexões mais aprofundadas. É durante o pós-Segunda Guerra Mundial que também surge a arte de massas, produzida de forma industrial e voltada para o consumo rápido e imediato, sem que os consumidores tenham que pensar muito para entendê-lo. Então, essa fluidez, essa rapidez é bastante marcante da pós-modernidade. As pessoas querem as coisas mais rápidas, mais fáceis, por isso que elas já não se prendem mais tanto a regras, tanto a estéticas, padrões. Elas querem uma coisa que seja mais fluida, que seja de um consumo mais imediato. Porque com tantas informações vindo, com tantas mudanças acontecendo, acabaram de passar por uma guerra mundial, então elas já ficam assim, bom, eu preciso fazer mais, eu preciso aproveitar melhor. Elas não querem se prender tanto a certas coisas, a certos valores. Elas já querem mudar, né, o foco que elas tinham. Querem aproveitar melhor o dia, querem participar de mais informações. Enfim, é um período bastante transitório, e não se prende mais a valores fixos e rígidos que tinham nas literaturas de outras épocas. Ok? E a arte para consumo segue um padrão pré-definido e que agrada a grande maioria de seus consumidores sem que eles precisem se preocupar com questões mais profundas. Adorno e Horkheimer foram os filósofos que dedicaram-se ao estudo e ao entendimento da produção artística ligada à cultura de massa. Então, esses autores vão estudar sobre as artes, né, sobre a produção artística ligada à cultura de massa. Então, o que as pessoas estavam consumindo, o que as pessoas estavam lendo em relação, né, às artes
que estavam consumindo mesmo de arte nessa época. E aí uma questão só para vocês refletirem sobre a pós-modernidade. Então, sobre o pós-modernismo, é correto afirmar, exceto, pós-modernismo é o nome dado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades desde 1950. O pós-modernismo é um termo de periodização artística e literária que se refere ao que vem depois do modernismo abrangente, abrangendo suas três fases: primeiro modernismo dos anos 20, modernismo dos anos 30 a 45, modernismo canônico de meados dos anos 40 e 60. Ou as narrativas pós-modernas apoiam-se no cotidiano, daí o seu caráter espontâneo, e dão prioridade às temáticas que levam ao inconsciente coletivo. Os temas da prosa pós-modernista são extraídos do cotidiano e tratados com irreverência. Essa abordagem tinha como objetivo destruir e contestar os valores artísticos do passado, bem como os valores ideológicos, sociais e históricos que forjaram o patriotismo brasileiro. Ou enquanto o concretismo consolidava suas características na poesia, a prosa pós-modernista seguia por diferentes estilos, marcado por tendências diversas: regionalista, urbana, intimista, política, realista, fantástico, além de crônicas e contos. Então aqui, se a gente for pensar, a primeira, pós-modernismo é o nome dado às mudanças ocorridas nas artes e na sociedade desde 1950. Então já a gente não pode marcar porque ela acontece após a Segunda Guerra Mundial. Não há um ano ali, uma data específica marcando, mas é após a Segunda Guerra Mundial. A letra B, O pós-modernismo é um termo de periodização, vem depois do modernismo, abrangendo suas três fases. Também a gente já poderia descartá-la. A letra C. As narrativas apoiam-se no cotidiano, daí o seu caráter espontâneo, e dão prioridades às temáticas que levam ao inconsciente coletivo. Parcialmente sim, porém a gente ainda não marcaria essa. A letra D, eu não vou estender, não vou ler a D e a E, mas a gente pode ficar com a letra D, que seria a correta, só para vocês perceberem, que como a letra D traz todas as informações referentes a esse período. Então, os temas da prosa modernista são extraídos do cotidiano. Então, sim, se embasa em temas mais corriqueiros, o que está acontecendo de fato na sociedade, e são tratados com irreverência. Essa abordagem tinha como objetivo destruir e contestar os valores artísticos do passado. Sim, já não se prendia mais então à estética do passado, bem como valores ideológicos, sociais e históricos que forjaram o patriotismo brasileiro. Então já não se prende mais a isso, a esse patriotismo, a essa idealização. Visa a mostrar mesmo o cotidiano, as classes não dominantes, as classes que antes eram excluídas, mostra isso com muita irreverência e não se prende mais a valores antiquados. Então seria a letra D. É só vocês, quando forem ler, quando pegarem a prova, prestem bastante atenção em cada afirmação. E aí tentem lembrar assim, essa afirmação, essa frase, diz respeito ao que eu estudei sobre o pós-modernismo, sobre o modernismo, enfim. Então vão prestando bastante atenção, porque às vezes é uma mudança de palavra, uma mudança de data, que às vezes acaba pegando aí na hora da prova. Então é isso, pessoal. Quando forem fazer a prova do Enem, prestem atenção, tentem lembrar o que a gente estudou. Se vocês ainda ficarem com dúvidas, voltem lá nos vídeos do canal. Pesquisem também na internet, livros, se possível, mas não fiquem com dúvidas, porque a prova do Enem é uma prova bastante objetiva, assim, as suas questões.
Vocês têm que ser bastante diretos, fazerem a leitura corretamente e estudarem bastante. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre pós-modernidade. Espero que tenha ficado claro o assunto para vocês. E quaisquer dúvidas, então, complementem os estudos. Ok? Obrigada e até a próxima.